Muitas das coisas que você não avança na sua vida é por conta do medo. Medo de algo que pode dar errado. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia muito simples, muito poderosa, que eu tenho usado nos últimos 15 anos da minha vida e que tem feito com que eu progrida nas coisas que eu mais quero, independente do medo que eu estou sentindo. Então, como que você pode fazer para lidar com aquele medo que vem? E quando eu digo medo, eu não estou falando de alguma fobia, tá? Medo de avião, medo de barata, medo de andar de carro, nada disso, né? Eu estou dizendo algo mais ou menos assim. Eu preciso tomar uma decisão de ir, por exemplo, abrir o meu negócio, de mudar de cidade, de me casar ou não. O processo ele é mais ou menos assim. Se eu fizer isso, que vai ser bom para mim, algo positivo, nobre, pode ser que aconteça essa coisa errada e eu tenho medo disso. Eu tenho medo, talvez, que eu comece um negócio e não dê certo, eu não consiga ter competência para tocar o negócio quebre. Tá? Eu tenho medo de ter um filho e piorar a relação no meu relacionamento amoroso. Eu tenho medo de mudar de cidade e eu não me adaptar àquela cidade, ou não dar certo naquela cidade, né? Então eu vejo muitas pessoas, por conta desse medo, elas se travam e não fazem absolutamente nada. E aí com isso, a vida não flui. Ou muitas vezes essa pessoa procrastina a tomada de uma decisão por uma década, em vez de avançar e tomar a decisão como deveria. Então qual a ferramenta que você pode utilizar para resolver essa questão do medo, você domar esse medo, assim como um cachorro, aquele cachorro barulhento, raivoso, onde você vai colocar uma coleira, uma focinheira nesse cachorro e você vai domá-lo e vai andar por aí com esse cachorro, por onde quiser. Esse medo vai estar com você o tempo todo, mas domado, né? O medo nunca vai embora, mas você precisa se tornar maior que esse medo. Qual uma ferramenta possível para isso? Antes disso, curte o vídeo e se inscreve aqui, vai? Curte o vídeo e se inscreve, tá? Bora, faz isso aí, mete o dedão no like aqui que o vídeo chega para mais pessoas. Fez isso? Obrigado. Avancemos agora. O que você precisa fazer é uma ferramenta do estoicismo, que é uma corrente filosófica. O estoicismo, que é essa corrente filosófica, ela tem várias ferramentas, né? E dentro do Protagon a gente trabalha ferramentas do estoicismo. E uma das ferramentas que existe é a ferramenta chamada Prameditatum Malorum, que é um termo que significa previsão dos males. Prameditatum Malorum é uma ferramenta do estoicismo que significa previsão dos males. O que isso significa? Significa que quando você pensar que alguma coisa precisa ser feita na sua vida, não adianta você ficar, vai dar errado, vai dar errado. Você está o tempo todo com medo que alguma coisa dê errado. Só que você não mapeou de fato tudo que pode acontecer. Então o que você precisa fazer? O seguinte processo, o seguinte cenário. O que eu quero? Eu quero realizar tal coisa. Você precisa fazer uma lista disso. O que eu quero? Eu quero realizar tal coisa. Só que você precisa se perguntar, não é? O que pode dar errado? E aí você vai dizer, poxa, eu tô com medo de abrir meu negócio e eu quebrar. Eu tô com medo de ter um filho e o filho prejudicar a relação com meu marido, não sei, né? Eu tô com medo de... Você está com medo do quê? Então, o que você quer fazer e o que você acredita que é o que está te impedindo, é que pode dar errado nisso? Maravilha. Aí começa a ferramenta do Prameditatum Malorum. A maior parte das pessoas não mergulham para ver qual é o pior cenário, o que poderia acontecer para dar errado. E Prameditatum Malorum significa isso, prever o pior cenário. Então o que você vai fazer? Você já sabe que esse cenário ruim pode acontecer. E aí você vai agora fazer uma lista de coisas que você pode fazer para que esse pior cenário não aconteça. Perceba a beleza desse processo. Você vai fazer uma lista de tudo que você pode fazer. E aí eu quero que você liste pelo menos, no mínimo, umas 5 coisas, umas 5 ações, 5 atitudes que você pode. De 5 a 10, maravilhoso. Que você pode fazer, que dependa somente de você. Não vai colocar coisas que dependam de outras pessoas, depende somente de você. Que se você fizer, mitiga o risco daquilo que é ruim acontecer. Pronto, você já vai olhar para aquela situação de uma forma diferente, porque você está focando naquilo que você tem controle. As pessoas que se vitimizam, as pessoas que não realizam as coisas, se tornam dominadas pelo medo, elas focam naquilo que elas não têm controle. Você fazendo essa lista, você está focando naquilo que você tem controle e isso muda tudo. Isso muda tudo. Fez essa lista? Tá? Recapitulando. O que eu quero e eu não estou avançando para isso porque eu estou com medo que isso aqui aconteça, esse dar errado aconteça. Beleza. Uma lista de 5 a 10 itens que você vai fazer para evitar que aquilo aconteça.
Ok? Fez essa lista? Ótimo. Agora você vai para uma outra lista que é o seguinte: o pior aconteceu. Aquilo que você tinha medo, mesmo você executando essas 5 ou 10 coisas, o pior aconteceu. Agora você tem que fazer uma lista de tudo que você vai fazer se aquele pior cenário acontecer. Ah, eu ainda não quero mexer com coisa ruim. Ah, eu não quero nem pensar nisso. Para de ser esse motivador Nutella, esse pensamento positivo, good vibes only. Para com essa bosta. Seja uma pessoa realista. Sim, o pior cenário pode acontecer. Só que você precisa ir lá e ver como o pior cenário é o pior cenário de fato. E aí você vai fazer uma lista do que você vai fazer quando aquele pior cenário acontecer. Um exemplo, né? O que você vai fazer se você abrir o teu negócio e depois, por exemplo, de 2 anos, você viu que não deu certo, você não conseguiu faturar, você começou investindo ali 10 mil reais naquele negócio, 20 mil, 100 mil, e chegou no final do processo, vamos pensar no pior cenário aqui, chegou no final do processo você tem 50 mil reais de dívida, tá? Pior cenário, meu Deus, né? 50 mil de dívida, não deu certo, e agora? Né? Lista tudo que você vai fazer a partir daquele momento. Tudo que você vai fazer. Lista. E eu quero que você pare tempo para poder fazer isso. Se é uma decisão importante na sua vida, você não vai fazer essa lista em 3 minutos, você tem que fazer essa lista em 3 horas. Para, pensa, dorme, acorda no outro dia, continua essa lista. Fez essa lista em detalhes? Pronto. Você já vai ter a lista do que vai evitar que aquilo aconteça e você vai ter a lista de tudo que você vai fazer caso o pior cenário aconteça. Você vai começar a perceber que o pior cenário não é o pior cenário. O pior cenário não é o pior cenário. Muitas vezes você pensa assim, vai dar tudo errado, eu vou morar na Cracolândia, eu vou vender drogas, eu vou virar mendigo, eu vou... E você começa a ver que nada disso vai acontecer. E talvez você tenha ali uma dívida de 50 mil e você trabalhava num lugar onde você recebia 5 mil por mês. Você tem uma dívida de 50 mil agora, não é? E aí você vai parcelar essa dívida e vai pagar através desse lugar que você vai trabalhar de novo num lugar parecido. E você vai voltar ali ganhando seus 4, 5 mil por mês. Você vai parcelar e vai pagar. E vai pagando, pagando, pagando. É isso. Esse é o pior cenário que pode acontecer. O pior cenário. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar o seguinte, cara, o pior cenário não é o pior cenário, mas tem uma outra coisa que você precisa listar também, tá? Que é o seguinte, se dar certo, que tipo de vida você vai ter? Você tem que ter essa lista, porque o teu foco está somente no negativo. Então faça uma terceira lista. E se der certo, o que você vai viver? Pensa que deu certo 5 anos depois que deu certo, como é que tá a tua vida? 10 anos depois. Se você puder, escreve essas listas aqui embaixo, inclusive. Já faz o exercício aqui embaixo desse vídeo aqui, tá? E aí você vai perceber que... Poxa vida, você vai perceber que vale a pena demais. O benefício de conquistar é muito maior do que o risco de dar errado, né? E, na verdade, nunca dá errado. Você só está aprendendo como fazer dar certo, né? Talvez vai dar certo, né? Na segunda ou na terceira vez, talvez na primeira, né? Mas você está sempre ganhando experiência, você está sempre avançando, você está sempre melhorando, né? Você não vai conseguir encontrar uma pessoa que deu certo num projeto, digamos assim, sem ter dado errado, entre aspas, 2 ou 3 vezes antes. E é isso que separa gente fraca de gente forte. É isso que separa quem não merece do que quem merece de fato. É um outro elemento agora. Uma outra lista que você precisa fazer, né? O que vai acontecer com a sua vida se você não tomar essa decisão de ir fazer o que você tem que fazer? É aquela primeira decisão lá, eu quero muito isso na minha vida, mas estou com medo que tal coisa aconteça. Ok, o que vai acontecer na sua vida se você não for em busca dessa coisa que você quer muito, mesmo por conta daquele medo? E aí eu quero que você veja o pior cenário agora. Porque, e se você não fizer isso, o que vai acontecer com a sua vida? Uma vida pequena, medíocre, talvez depressão, talvez um nível de tristeza, talvez falta de amor próprio, admiração própria, porque você não realiza as coisas que você acredita que nasceu para realizar. Isso também tem que pesar. Não é? Escreva o pior cenário disso, de você não ir atrás desse processo. Quando você tiver todas essas listas e você olhar para aquilo, você vai ver claramente que vale a pena. Você vai ver claramente que o pior cenário não é o pior cenário. E a coisa mais importante, eu brinco muito com as pessoas do Protagon sobre isso, né? No Protagon as pessoas, elas muitas vezes falam assim, eu tenho medo que eu vou tomar essa decisão e vai dar merda lá na frente. Não é? Vai dar merda lá na frente. Aí eu falo, tá bom. Então, um exemplo, né? A pessoa abriu o próprio negócio. Aí eu falo, tá, ok, você faz 5 mil reais por mês hoje. Aí você vai lá, faz tudo isso, tal, e não dá certo. Se não der certo, você vai voltar para onde? Aí a pessoa para e fala, vou voltar para onde eu tô hoje. Então, o que você diz que é dar merda é você dar uma volta, sair de onde você tá e tal, deu errado, né? Você não conseguiu chegar onde você queria e você volta para onde tá. Então isso é a merda. Ele falou, então você já tá na merda já. Você já tá na merda já.
E eu acredito muito o seguinte, né, que nós fomos criados por Deus para grandeza. E quando eu falo grandeza, eu não estou falando de algo egocêntrico, né, egóico, não é isso. A grandeza significa inclinar nossa vida para poder fazer diferença na vida dos outros. E dá medo inclinar nossa vida para fazer diferença na vida dos outros, para poder promover impacto na vida dos outros, para poder ser quem nós nascemos para ser. E se você se acovardar nesse processo por conta dos medos, você está mostrando que você não está honrando a vida que Deus te deu. Você não está honrando a vida que seus pais te deram. Você não nasceu para ser pequeno. Você nasceu para grandeza. Escreve aqui embaixo do vídeo. Eu nasci para grandeza. E grandeza significa promover impacto na vida dos outros, deixar um legado, deixar uma marca na tua sociedade, na tua rua, na tua família, ser um ser humano melhor, né? Escreve aqui embaixo. Eu nasci para grandeza. Eu nasci para grandeza. Caso contrário, esse medo, que é essa voz do inimigo, essa voz demoníaca, né, que vem na tua mente, ela vem para travar e silenciar a tua voz. Cristo quer que a nossa voz seja ouvida. Cristo quer que coloquemos o nosso coração na mesa, que mostremos que outras pessoas também podem brilhar, podem fazer diferença na vida dos outros, né? Cristo nos criou para servirmos uns aos outros, só que se você fica amedrontado por essa voz na tua cabeça, é a voz do inimigo, é a voz diabólica, querendo que você não faça nada. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Tá junto, tamo junto, quero saber se te ajudou de alguma forma. Faz essas listas, tá? Me manda inbox no Instagram, sei lá, ou então faz essa lista aqui embaixo do vídeo aqui. Quero muito saber se isso tocou vocês, se te ajudou. Isso tem me ajudado muito nos últimos 15 anos. Espero que te ajude também. Fechado? A gente se vê no Protagon. Confere o link aqui no YouTube ou na bio do meu Instagram. Fechado? Quero te ver lá. Beijo grande. Construa uma vida épica.